E aí, meu querido, e aí, minha querida, tudo bem com você? Como é que estão as coisas? Tudo certo? Seja bem-vindo à segunda aula de criminologia. E hoje nós vamos introduzir a disciplina, tá? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Esses slides já estão no Drive da disciplina, beleza? Vocês têm acesso aí tanto ao livro da Vera Malaguti Batista, que é o livro que vocês farão um fichamento, quanto o livro do Nilo, né? Se vocês têm interesse no direito penal também, como um complemento, tá? Mas o nosso foco é o livro Introdução Crítica à Criminologia Brasileira. Se vocês fizeram a leitura, né, que eu pedi na aula passada, vocês terão uma base do que a gente vai conversar nessas aulas seguintes, tá? Eu vou fazer um processo de um pouco mais reduzido do tamanho das aulas, eu não vou estender muito elas, e vou gravar aí de meia em meia hora até uma hora quase, tá bom? É isso, bora lá. Bom, hoje nós vamos falar sobre o conceito básico do que é a criminologia, do que a criminologia estuda, o que é essa disciplina, tá? Vamos falar também um pouco, né, de quando ela surge, né, quando se começa a consolidar uma disciplina formada, chamada, né, de criminologia, tá? Mas a princípio, então, o que é a criminologia? A criminologia é uma ciência que estuda as determinações, né, significantes do crime, do criminoso, da vítima e do controle social. Veja bem, nesse conceito você já identifica quais são os objetos da criminologia. Quais são os objetos da criminologia? O crime, o criminoso, a vítima e o controle social, tá? São estes os quatro objetos da criminologia que ela vai estudar. E veja, o conceito, né, esse conceito ele coloca uma ciência que estuda os significantes e como esses significantes, ou seja, crime, criminoso, vítima e controle social, eles mudam o seu significado. Então, ao longo da disciplina, nós vamos nos deparar com algumas escolas criminológicas, por exemplo, a chamada escola clássica, chamada escola etiológica da criminologia ou positivista, a chamada escola de Chicago da criminologia. Então, essas escolas que a gente vai analisar ao longo da disciplina, elas possuem uma definição do que é o crime, do que é a vítima, do que é o criminoso. Então, esses significantes, eles mudam conforme o tempo passa, tá? Então, a criminologia vai estudar esses objetos, né, esses significantes. E ela se trata de uma ciência interdisciplinar e empírica. Beleza? A gente vai ver aqui, né, a diferença nesse quadro entre a criminologia, o direito penal e a política criminal. O direito penal, ele vai analisar fatos humanos, né, definidos como infrações penais, tá? Então, o direito penal, ele se preocupa com a norma. Então, se há, por exemplo, um corpo sem vida, a gente vê um corpo sem vida no chão, né, que aliás, a gente presencia, né, a seguinte cena: eu vou lá, né, e atiro contra um determinado sujeito e ele cai sem vida no chão. Bom, o direito penal vai dizer: nós estamos diante de um homicídio. O nosso direito, ele tutela o nosso ordenamento, e mais especificamente aí o nosso direito penal, ele tutela essa ação, essa minha ação. E ela está lá no artigo 121 do Código Penal, ou seja, nós estamos diante, né, da figura do homicídio do 121. Isso é o direito penal, objeto do direito penal. Na criminologia, que é essa ciência empírica, interdisciplinar, que vai estudar a vítima, crime, criminoso e o controle social, ela vai estar ligada ao fato, ao contexto,
tá? E ela vai estudar o fenômeno do homicídio. Bom, quantos homicídios nós temos no país? Esses homicídios, eles são por arma de fogo ou por arma branca? Onde ocorre esses homicídios, né? Qual é a quais são as vítimas desses homicídios? Qual é o perfil da vítima, certo? A criminologia, ela vai estudar o comportamento da sociedade, como a sociedade lida com isso, qual é o controle social que a sociedade tem para tentar, né, de alguma forma, diminuir os homicídios. Tá? Então, essas são as preocupações da criminologia, diferente do direito penal, ligado a uma norma, um dogma no direito penal, e na criminologia ligado ao fenômeno, ao fato, ao contexto. Beleza? Por sua vez, nós temos também a chamada política criminal, tá? A política criminal, ela vai trabalhar com estratégias do controle da criminalidade, né? É o crime enquanto valor, né? Ou seja, o objeto é o que a gente pode tomar, né, em termos de políticas públicas para fazer a redução e o controle da criminalidade. Tá? Como é que a gente pode, por exemplo, né, diminuir os índices de homicídio? Exemplo de política criminal que eu sempre cito, mas que vem dando certo, é a utilização de câmeras, aquelas GoPro, que ficam no uniforme dos policiais quando ocorrem as ocorrências, né? Quando há ocorrências. E aí automaticamente se grava a ocorrência. Isso tem diminuído o número de crimes violentos. E é uma política criminal adotada pelo Estado e que vem dando certo. Da mesma forma, né, que lá na década de 60 e 70, a iluminação em praça pública diminuía o número de crimes contra o patrimônio. Então, são políticas públicas que visam melhorar, enfrentar, né, os problemas criminais. Beleza? Então, direito penal, criminologia e política criminal. Nosso foco se dará na criminologia. Coloquei aqui o direito, o conceito de direito penal pro Nilo Batista, enfim, né, só para a gente não deixar de mencionar, mas o nosso foco, como eu falei, vai ser a criminologia, beleza? Então, o direito penal, né, criminologia e direito penal, como eu falei na primeira aula, eles têm que andar juntos, né? Fazem parte aí de uma análise sobre as ciências, sobre o fato criminal, tá? Os dois vão analisar o fato criminal. Bom, o que é o chamado controle social? Tá? Nós temos aí o controle social informal e o controle social formal, tá? Em termos bem práticos, o controle social informal, ele é tudo aquilo que não está ligado ao Estado, né? Que não for ligado ao estatal. Então, por exemplo, a família é uma espécie, realiza uma espécie de controle social informal. Da mesma forma que a igreja, a escola, o local em que o sujeito trabalha, todos esses institutos, a universidade, certo? A universidade, né, o lugar onde vocês estudam, realizam controles sociais informais. Devem fazer isso. Isso possui um papel muito grande no controle e prevenção de crimes. O controle social informal. Ele deve ser, e aí digo de opinião própria, ele deve ser tão maior quanto o do Estado. Inclusive, eu acredito que deva-se dar prioridade ao controle social informal, certo? Então, ou seja, a educação familiar, a educação escolar, né? Eu coloquei essas afirmações, essas perguntas aqui abaixo, justamente para ilustrar o que é o controle social informal. Vocês já vocês obedecem os pais, né, os seus pais na época em que vocês, né, eram crianças e adolescentes? Vocês não obedeciam seus pais?
Vocês costumam contrariar os amigos de vocês, trair os amigos de vocês ou cometer algo que eles não gostem? Isso são controles sociais, certo? Já em relação ao controle social formal, a gente está diante da figura do Estado, né? O Estado vai fazer esse controle por meio aí da polícia, do judiciário, por meio dos agentes, dos guardas municipais, né? São os entes estatais fazendo um controle sobre a população, certo? E aí aqui a gente entra nessa questão, né? O que vai justificar a severidade penal? Por que os controles sociais informais, e quando eu estou falando aqui controle social, eu quero que você lembre do conceito que nós vimos há alguns slides atrás. Controle social é um significante, é um objeto da criminologia. Da mesma forma que o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Crime, criminoso, vítima e controle social. O controle social, que a gente está vendo agora, é um objeto de estudo da criminologia, certo? E aí a gente se questiona, se coloca esse questionamento: por que falham os outros meios de controle? Por que, por exemplo, né, o indivíduo ele não segue, né, por que o indivíduo não segue os controles sociais informais? Esse é um ponto importante. Então veja, quando se fala isso, deve-se ter a consciência de que quando existe um crime, a sociedade falhou como um todo. Não só em termos de sociabilidade informal, como, enfim, família, igrejas, escola, etc, etc, mas também em relação à própria atuação do Estado, né, que deve ter um controle sobre os indivíduos. Beleza, tranquilo, certo. Isso em termos de controle social, tá? Tem uma brincadeira que eu sempre faço no começo da aula de criminologia, que é perguntar isso. Né? Eu passo uma folha sulfite A4 e aí eu peço para que os estudantes coloquem os crimes que eles já cometeram ao longo da vida. Tá? E é muito engraçado, porque se eu pergunto, né, se alguém já cometeu algum crime, alguns vão achar que não. Só que se a gente parar para pensar, diariamente, que eu uso, né, dizer diariamente ou até mensalmente, a gente comete alguns crimes. Só que, enfim, a gente vai ver ao longo dessa aula, a gente não cai dentro, né, dessa malha estatal, a gente não cai dentro do sistema penal. O sistema penal, a gente não entra dentro do sistema penal. Eu faço essa pergunta: quais crimes vocês já cometeram? Peço para os estudantes colocar numa folha. E aí muitos, né? Um ou outro, tudo mais, tudo mais. Só que a grande questão aqui é que o crime em si, né? As ações que vocês fazem ao longo da vida, elas foram criadas, elas foram definidas até espaço-temporalmente. Né? Em determinado momento, os legisladores resolveram, né, tipificar determinada conduta. Tá? Nós já tivemos, por exemplo, crimes, né? O adultério. O adultério já foi crime no Brasil, hoje em dia não é mais. Ou seja, a sociedade se modificou e com isso o legislador, através da sociedade, obviamente, verificou que não havia motivo para existir um tipo penal que tutelasse, por exemplo, essas questões de cunho moral, íntimo, né? Enfim, não, o direito penal não serve para isso. Né? Ele serve para resguardar bens jurídicos fundamentais,
certo? Então se cria, né, um crime, um tipo penal para que se proteja, se resguarde bens jurídicos fundamentais. Nunca esqueçam disso. Tá? Eu falo isso na aula de direito penal, mas digo aqui também: o direito penal serve para proteger e resguardar direitos fundamentais. Não serve para combater alguma coisa, não. Desde a sua criação, desde lá do século XVIII, XIX, quando começou a se firmar isso no contexto europeu e foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro, certo? Bom, e aí, obviamente, né, quando a gente vai estudar o crime, a principal ideia, né, a ideia mais básica de todas é essa. O crime é uma conduta humana que, através de uma política espaço-temporal bem delimitada, bem específica, foi escolhida como socialmente reprovável e passível de punição, tá? Então, uma determinada conduta que foi escolhida, né, e passou por uma política espaço-temporal e a tornou um crime, beleza? O crime não é algo natural. E quando eu falo isso para vocês, parece meio óbvio, mas não é. A gente vai ver ao longo das escolas criminológicas que em determinado momento se acreditava, tá, que o crime e o criminoso eles tinham, isso estava na genética do indivíduo, isso estava nas suas características físicas do indivíduo, na chamada criminologia etiológica, escola etiológica da criminologia, ou positivista também, certo? Então, essa é uma ideia muito importante. Né? E às vezes, em determinados momentos da vida de vocês, talvez vocês escutem preconceitos, né, estigmas criados pela nossa sociedade, dentro da nossa sociedade, de dizer, ah, o indivíduo tem cara de criminoso, né? O indivíduo tem feições de criminoso. Isso são resquícios da chamada escola etiológica. Bom, que eu trouxe para vocês os exemplos mais bizarros, eu julgo dizer, né? Mais bizarros de tipos do que o nosso direito penal se preocupa. E aqui a gente tem, né, o artigo 49 da Lei de Crimes Ambientais, que vai tutelar as plantas ornamentais, né? E quem destruir, danificar, lesar ou maltratar por qualquer modo ou meio plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia. Então nós temos aí 3 meses a 1 ano. O sujeito, você, né, que vai até a praça da cidade, pisa nas plantinhas do prefeito, saiba, meu querido, que você é um possível criminoso, tá? Nós temos também, né, o molestamento intencional de cetáceo nas águas jurisdicionais brasileiras. Isso foi criado lá na década de 80, depois que houve uma espécie de baleia, né, um cetáceo, ele ficou encalhado, né, e alguns, enfim, moradores do Rio presenciaram jovens molestando o cetáceo, né, enfiando coisa no cetáceo, mexendo no cetáceo, e aí algum legislador aí resolveu criar esse tipo penal. Tá? Uma coisa, né, eu sempre falo também, é um certo absurdo, porque o direito penal tem que se preocupar com esse tipo de coisa? Essa é a minha pergunta para vocês. Não, né? Não. E o cetáceo na praia, né, é um bem jurídico fundamental. O direito penal tem que tutelar isso ou isso pode ser tutelado de outra forma, talvez administrativamente? Essa é a grande questão. Aplica direito penal?
ou eu posso aplicar outros meios, né? Lembrando, o direito penal é sempre a última ratio, tá? E o que eu estou fazendo aqui, eu estou falando bastante de direito penal, mas nunca se esqueçam, essas análises sobre o crime, sobre o criminoso, a vítima e o controle social, são análises também criminológicas, tá? Tá ligado à criminologia. Será que alguém já foi investigado por cometer esse tipo? E como eu falei, né, nos slides passados, o criminoso, a vítima e o controle social, eles variam em tempo e também em espaço. Então, o crime no Estado Islâmico, por exemplo, é diferente do crime no Brasil. E veja, o Estado Islâmico executa um adolescente por ouvir música pop, tá? Lá no Iraque. Ou seja, para nós, né, em termos de Estado democrático de direito, olhar para isso é um absurdo. Mas existe um fenômeno em que a criminologia analisa, que é a chamada expansão do direito penal. Isso é uma coisa que eu quero já deixar nessa nossa aula. Tá? O direito penal, ele, no momento em que você amplia o direito penal, é muito difícil você conseguir reduzir de novo. Tá? E hoje nada mais visível do que políticos, pessoas que querem se eleger utilizando o discurso de expansão do direito penal. E isso, saibam vocês, que é um discurso eleitoreiro. Tá? Muita gente se elege com o discurso de que vai acabar com o crime. E, na realidade, em termos estruturais, né, o crime é muito mais complexo, é muito mais desafiador pensar políticas públicas para, de fato, reduzir os índices criminais. Beleza? Tenham sempre isso em mente. Nós temos também o caso do Brunei, que vai apedrejar, né? A pena, olha a pena como varia também em tempo e espaço. Né? Pena de apedrejamento até a morte, coisa que não temos no nosso país. Tá? Pelo sujeito ser quem ele é. Né? Ou seja, sujeito gay tem como pena, por ser gay, por ser quem ele é, o apedrejamento lá no Brunei. E aí eu trago essa esfera aqui, né, para que a gente pense o seguinte: bom, quais, né, o qual dessas esferas para vocês, né, quando a gente pensa em ressocialização, por exemplo, que é um tema também ligado às questões criminológicas, quais dessas esferas é a esfera que de fato ressocializa o indivíduo? Vocês acham que é o direito penal? Vocês acham que é, em parte, o ordenamento jurídico ou vocês acham que é o sistema de controle social? E aí, quando eu falo em sistema de controle social, você já deve saber o que é isso, que a gente mencionou. Né? Família, igreja, escola, universidade, fábrica. Né? Quais desses sistemas aí, nessas grandes círculos, né? O direito penal está dentro do ordenamento, o ordenamento está dentro desse sistema de controle social, como um todo. Tá? Então, é importante pensar essas esferas justamente para desenvolver políticas públicas criminais também que tenham algum sucesso. Bom, então, vimos aí controle social, vimos também o crime em si, que é que o crime ele é algo criado, ele não é algo natural.
E agora a gente vai pensar quem é esse criminoso. A figura do criminoso também vai variar, né, nas escolas criminológicas. Sobre o criminoso em si, é interessante perceber quais são os estigmas, os preconceitos que nós temos na nossa cabeça, baseados em filmes, em séries, na mídia no geral, em mídias, né, em várias mídias, se cria um estereótipo de quem é esse sujeito. Então, eu coloquei aqui, né, existe uma dualidade que é visível, inclusive, em documentos públicos, em discursos de políticos, que é o antagonismo entre o criminoso e o dito cidadão de bem. Né? O criminoso é sempre essa figura maldosa, né? Essa figura, uma aura negativa, um sujeito do mal. Né? Essa ideia do bem e do mal também está muito impregnada na nossa forma de pensar. Né? A nossa forma de como nós fomos socializados. A gente foi sempre socializado em encontrar alguém que seja do bem e encontrar alguém que seja do mal, seus antagonismos, né? Então, a ideia do criminoso é uma ideia que na nossa cabeça ela está fixa, né? Está estanque na nossa cabeça. No entanto, e aí pegando o exercício que eu pedi para vocês fazerem no começo dessa aula, de pensar quais os possíveis crimes que vocês já cometeram, a grande questão é essa: por que vocês não foram pegos pelo sistema penal? Por que a polícia não veio bater na porta de vocês? Por que vocês não foram para um paredão? Se eu digitar, né, cara de bandido no Google Imagens, esse é o estereótipo que os algoritmos, né, e aí eu estou falando de questões de redes sociais, da internet, que são as buscas e as ligações, né? Os algoritmos são é um, uma espécie de cálculo que vai dar as páginas e os resultados mais ligados a essa palavra, né? E se eu digito cara de bandido, é esse o estereótipo que os algoritmos fornecem, né? Jovens, pardos ou negros. Esse é o estereótipo. Só que a palavra-chave para a gente entender por que existe isso, né, é a chamada seletividade. Tá? E essa é uma das partes mais importantes dessa aula. É vocês entenderem que o nosso sistema penal ele é seletivo. Todo, e eu coloquei aqui, né, como está no slide, todo sistema penal é desigual e é seletivo. Todo sistema penal ele vai selecionar determinadas pessoas em comparação às outras. E aí, quando eu falo seletividade, quando eu explico isso para vocês, os crimes, as ações que vocês cometeram e vocês não foram pegos pelo sistema penal, isso se dá justamente por essa palavra. Imagine um funil, um grande funil. E nesse funil, vocês caem nesse funil quando cometem alguma ação penal, alguma conduta, né, penal. Vocês caem dentro desse funil, só que vocês não chegam lá no fundo. Lá no fundo, a gente vai ter, por exemplo, o cárcere, o sistema penal como um todo, a polícia, um registro de uma ocorrência. Vocês não chegam lá no fundo. Por quê? Vários fatores. E aí eu posso, né, dizer, por exemplo, se eu cometer um crime, né, dentro da minha casa, fechada, que ninguém vê, né, que paredes, isso já é um fator. Se eu cometer um crime dentro de um bairro em que a polícia não faça tanta ronda, né, não verifique, etc., já é um outro fator.
Né? Se eu for inteligente o suficiente para cometer um crime, né, usando minha inteligência para enganar as pessoas e tal, isso são outros fatores. Existem vários. Né? A gente pode ser criativo e pensar em vários fatores. Mas agora a questão é: existem, dentre esses milhões, milhares de fatores, existem alguns que vão fazer com que determinado tipo de pessoas, determinadas pessoas, e eu falo determinadas pessoas levando em consideração características físicas, características econômicas, características, né, do lugar onde vive, características estudantis, né, ligadas aí ao nível de escolaridade, que vão fazer com que esse indivíduo seja selecionado pelo sistema penal. Tá? E aí basta você analisar, né, quem está no cárcere hoje, né, quem são essas pessoas que estão no cárcere. A partir disso, a gente consegue entender como é que funciona a seletividade das pessoas para o sistema penal. Tá? Então, nós temos, né, como exemplo aí, né, o homem fica 1 ano preso, sem processo, por portar menos de 1 grama de crack, certo? E nós temos aí o filho da desembargadora, presa por tráfico de drogas, com 130 quilos de maconha, tá? Fuzil, munição, pistola. E aí a saída dele do presídio aconteceu depois de 2 habeas corpus. Tá? Enquanto um sujeito ficou 1 ano preso por 1 grama de crack. Isso é a chamada seletividade, meus queridos. Tá? As características que vão definir quem vai ser e quem não vai ser selecionado pelo sistema. Tá? Essa aula eu vou parar por aqui. Na sequência, né, vou parar a nossa gravação agora. E aí, na sequência, a gente continua.